Estamos voltando então para o segundo bloco do nosso programa Respostas. Que bom que você continua aí. E é importante que nós tenhamos essa sintonia, exatamente que você acompanhe os nossos programas. Pode acontecer que às vezes, neste programa ou em outro, você não vai ter contemplado a sua pergunta, porque nós temos muitas, mas pode ter certeza, vai acompanhando, procure acompanhar todos os nossos programas e chega uma hora que a sua pergunta vai ser colocada. Até porque eu diria, são tão pertinentes boa parte das perguntas que nos chegam, que de certa forma podem nos ajudar todos, né? Mesmo que não seja aquela a sua pergunta, mas com certeza, de repente pode iluminar alguma coisa ou aprofundar algum aspecto que você tinha dúvidas na sua vida. E nós reforçamos então isso, né? Você pode nos ligar, esse programa tenta interagir muito com vocês que estão aí nos acompanhando, e você pode nos ligar então pelo telefone 3349-1015. O programa Respostas está aqui exatamente para interagir com você. Então nós vamos agora passar exatamente para o nosso momento de responder algumas questões que vocês nos enviaram hoje. E nós queremos exatamente neste momento passar para as respostas às questões que vocês estão nos trazendo hoje. E nós vamos começar o programa, esse bloco, aliás, com uma pergunta, respondendo uma pergunta do Paulo César. O Paulo César está trazendo uma pergunta, me parece que o Paulo César é lá de Mato Grosso, né? Que coisa boa, Poxoréu, Mato Grosso. Nossa, nossos irmãos lá do Mato Grosso estão participando com a gente, coisa boa. A pergunta do Paulo César é muito pertinente por conta desse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da quaresma, né? O Paulo César pergunta, na quaresma não come carne bovina. Pergunta se pode comer carne de frango. Vejam, por muitas vezes nós precisamos purificar as nossas práticas para que elas correspondam àquilo que o Evangelho realmente pede de nós. Qual que é o espírito que está por detrás da proibição de carne? Primeiro, é um espírito de abstinência. Se diz abster-se de carne. Abster-se de carne significa que eu vou me abster de algo que, de certa forma, exige de mim. O sentido de abster-se é exatamente isso. É uma penitência. É no sentido de me privar de algo, né? Mas se privar desse algo para quê? Toda penitência tem um objetivo, nos converter. Atenção, repito. Toda penitência tem um objetivo, nos converter. Não é converter Deus, não. É converter a gente, converter o nosso coração. Então, o sentido do abster-se de carne está, sobretudo, no resultado espiritual para isso. Resultado de prática, de conversão, de obras que a gente passa a ter depois. Primeiro, nós nos colocamos em sintonia com Jesus no deserto. Jesus vai para o deserto para vencer as tentações. Não podemos deixar que as nossas vontades, né, sejam sempre colocadas num primeiro lugar e um lugar exclusivo, porque se você coloca só a sua vontade num trono, de certa forma a vontade de Deus e a ação do Espírito na sua vida se encontra muito limitada. Muito limitada por quê? Porque não tem abertura. Não tendo abertura, Deus não age. Não age porque Deus respeita a nossa liberdade. Então, o abster-se de carne é uma atitude do corpo, mas que quer passar uma mensagem exatamente ao espírito, à nossa vida cristã. Exatamente, não posso comer tudo que eu quero a qualquer hora, fazer tudo que eu quero a qualquer tempo. Eu tenho que me perguntar pela vontade de Deus. Não só de pão vive o homem, a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejam o sentido aqui do abster-se de carne, não só de carne, pão aqui em sentido genérico, né? Quer falar de alimentos de modo geral. Não só do alimento corporal vive o homem, mas daquilo que alimenta a sua alma. Por isso é importante alimentar o intelecto. Não é importante a gente só ir em academia. Hoje em dia a gente está numa febre de academia, mas e as bibliotecas? Eu não sei, hoje tem uma biblioteca municipal aqui em Campo Grande? Acho que tem, né? Mas a gente vai lá, nós não nos preocupamos mais em alimentar o espírito, em alimentar o intelecto. Então vejam, junto com o cuidado com o corpo, nós temos que ter uma mente sã, como dizia no termo dos gregos, né? A nossa alma, a nossa vida espiritual também precisa ser alimentada.
E por isso que a gente coloca a nossa vontade física um pouco de lado, o controle. Abster-se de carne significa autocontrole. E agora, qual carne? Gente, de modo geral, todas as carnes. Agora você vai dizer assim, não, mas nas sextas-feiras da quaresma, né, o abster-se de carne pode ser substituída pelo peixe. Tudo bem, até Dom Dimas fez uma homilia, que por sinal eu gostei muito da homilia de Dom Dimas na abertura da campanha da Fraternidade, que foi feita no domingo passado, né? E uma coisa me tocou muito, que ele dizia, tá bom, você deixa de comer carne, mas você faz um bacalhau caríssimo e você come melhor do que se estivesse comendo um bife. Atenção, se você for o sentido pleno das coisas, o desafio que Dom Dimas nos lança é interessante, porque às vezes a gente pode ser um pouco hipócrita, né? Você se priva de uma carne que você come no cotidiano para comer uma carne especial. Então, à medida do possível sentido, é abster-se de todo tipo de carne. Porém, eu faço uma ressalva. É muito antigo no cristianismo, existe uma tradição, um costume muito antigo de nas sextas-feiras comer carne de peixe. Por que carne de peixe? Porque remonta no início do cristianismo, onde os cristãos não podiam falar o nome de Cristo, as iniciais do nome Cristo eram colocadas como o nome do peixe, né? Do Christos, o acróstico. Então se colocava-se como um sinal dos primeiros cristãos para dizer, aqui tem um cristão, aqui mora um cristão, era um peixe. Esse é o significado, digamos, histórico desse costume, dessa tradição de comer peixe nas sextas-feiras santas. De qualquer forma, o sentido é esse. E tem uma outra coisa, e eu já vou terminar por aqui, Paulo César, para dizer, qual que é o sentido de você deixar de comer uma carne? Também se colocar em solidariedade com quem não tem o que comer. Isso significa que todas as nossas abstinências quaresmais, ela tem que ter o quê? Um fruto concreto. Qual que é o fruto concreto? A igreja no Brasil nos coloca a campanha, a coleta. No final, domingo de Ramos, tem a coleta da campanha da fraternidade. Um costume muito antigo, porque a carne que você deixa de comer, as abstinências que você faz, você tem que pegar esse dinheiro e dedicar ao próximo. A quaresma tem que nos despertar para a solidariedade. Esse é o objetivo, né? Não é simplesmente comer carne como se fosse um ato religioso. Esse ato religioso que é importante, pelo amor de Deus, né? Nas sextas-feiras, abster-se de carne, sobretudo na quarta-feira de cinzas e, sobretudo, na sexta-feira santa. Mas o sentido, nós temos que buscar um sentido que vai muito além disso, porque senão a gente vai caindo nas hipocrisias de expressões religiosas que não tocam o nosso coração e lá pelas tantas a gente fala assim, por que você faz isso? Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque a igreja pede. Mas por que a igreja pede? Exatamente, tem um sentido. Esse sentido teológico que não fica simplesmente nas aparências das coisas, que é importante a gente ter, porque a gente precisa ser um cristão adulto, não é? Tá um monte de cristão aí que quer viver sempre com papinha, né? Não quer alimento sólido, não quer ser um católico adulto. E a gente precisa crescer. O Concílio Vaticano II fala isso. Precisamos de um laicato maduro. Então é importante você conhecer essas coisas. Por que a igreja nos coloca, né? Então vamos crescer na renúncia a nós mesmos e na solidariedade para com os irmãos. Esse é o sentido da abstinência quaresmal, da abstinência de carne, no caso específico, que o Paulo César nos falou. Tá bom, Paulo César? Muito obrigado pela sua participação. Espero que, de certa forma, a sua pergunta tenha sido contemplada. Muito bem, obrigado, Paulo César, pela sua participação. E agora nós vamos para a pergunta do José Carlos. O José Carlos, lá das Moreninhas, Moreninha 3. Tudo bem com o pessoal por aí? Grande abraço a todos vocês, viu? Que Deus abençoe este bairro, Cidade Morena, né? Gente boa, de tanta gente boa. Uma pergunta bastante delicada do José Carlos, né? O José Carlos pergunta, casais em segunda união podem comungar? E depois ele tem uma pequena clarificação disso, né? Tendo sido pelo menos um deles casado na Igreja Católica. Muito bem, gente. Vocês sabem que o Papa Francisco debruçou-se sobre essa temática, sobretudo em Amoris Laetitia. Um documento que fala sobre a beleza do matrimônio. Né? E esta é uma questão que vem angustiando os pastores da Igreja há muito tempo, né? Há muito tempo. Por quê? Porque o número hoje de pessoas divorciadas que estão vivendo a situação chamada de segunda união, né, é muito grande. Até esses dias
Padre Crispim, lá de Dourados, escrevia no grupo do clero, ele falava assim: esses dias tive conhecimento de 6 pessoas que iniciaram com o processo de nulidade matrimonial. Ele estava dizendo que estava surpreso com o número de pessoas que exatamente vivem nessa situação hoje e não têm acesso à comunhão. Aí ele conclui aqui: infelizmente, me parece que hoje em dia, se a gente for olhar à risca, no final das contas, quem vai comungar? O padre. Mas não é isso que a igreja, não é para isso que a igreja prepara esse banquete, né? Que é esse encontro de comunhão com Cristo. Mas vejam, a problemática se intensificou porque a realidade está se impondo. O número de casais de segunda união cresce assustadoramente, sempre mais. O percurso a ser feito é um percurso penitencial, é um percurso de conversão que a igreja está nos pedindo. Mas conversão primeiro nossa, depois eu vou falar da conversão dos casais. Primeiro nossa, as nossas comunidades parar de atirar pedra em situações que você não sabe, que você não conhece. O que acontece? Por que essa discriminação com relação às pessoas que estão em situação de segunda união? Até porque o Papa Francisco fala de uma graduação pastoral. A gente quer buscar o ideal, mas na situação concreta das vidas, o desenlace anterior do matrimônio, por muitas vezes, tem graus distintos de culpabilidade. Eu, por exemplo, fiz um casamento, lá no início do meu ministério, do meu serviço como padre, ela toda apaixonada, acreditando, né, que estava se casando com um homem para viver para sempre, mas ele tinha outras intenções no seu coração. E de fato, quando eu fazia entrevista com ele, eu percebi ele sempre muito quieto. Mas eu achei que deve ser um elemento da sua personalidade introspectivo. Moral da história, passaram-se 3 meses, né, e essa pessoa comunicou depois, né, esse homem, esse esposo, comunicou à esposa que ele já tinha uma outra companheira numa cidade vizinha e que o casamento estava terminando. Vocês imaginam, 3, 4 meses depois do matrimônio. A vida dessa pessoa, dessa mulher, desabou completamente. Desabou completamente. Por quê? Ela casou-se pensando em viver um matrimônio segundo os valores cristãos. Ele não. Então veja, qual que é o primeiro caminho que a gente faz e diz sempre? Cuidado com o julgamento. O julgamento nunca faz bem. Não faz bem porque a gente não conhece a realidade profunda das coisas. E o Papa Francisco fala na Amoris Laetitia. Existem muitas vezes desenlaces, divórcios, que a culpa de um praticamente é quase inexistente. É óbvio que nós não estamos aqui, não resolve nós ficarmos buscando a culpa de quem, né? Quem é a culpa? Mas de qualquer forma nós precisamos ter critérios muito serenos nesse caso, porque é um mundo que o mundo dos relacionamentos humanos é um mundo que a gente desconhece muito. Só queria dizer para vocês que hoje estudantes do direito canônico e teólogos dizem que existe uma porcentagem assustadora de casamentos que estão sendo feitos que provavelmente nunca vai acontecer diante de Deus. Isso mesmo que você ouviu. Está lá o padre, estão lá os enfeites, os padrinhos, as flores, está tudo perfeito. Mas o casamento não está acontecendo diante de Deus. Sabe o que alguns estudantes do direito dizem? Que de 60% a 70% dos nossos matrimônios tem uma falha essencial. E, portanto, o vínculo da indissolubilidade, que depois vai ser um vínculo que não pode separar-se jamais porque a igreja não aceita o divórcio, o processo de nulidade é uma outra coisa completamente distinta, o vínculo não se estabelece apesar da cerimônia externa ter acontecido. 60% a 70% das pessoas que estão indo para o matrimônio estão indo com imaturidade insuficiente. Amor nem se fala, porque o amor, né, é um elemento constitutivo, e não tem o fundamental também. Por que casar-se na igreja? Tem que ter o elemento da fé. O casar-se segundo os valores cristãos, se você opta, tem alguns ditames, tem alguns critérios, a indissolubilidade, a unicidade, né? Casou-se, igual esses tempos, veio uma mulher desesperada, já tem casamento de 7, 8 anos. Sabe o que ele veio propor para ela? Fazer sexo a 3. Aí vocês imaginem, o que essa pessoa tem na cabeça quando ela assumiu diante do matrimônio cristão, né? Nem conversou antes sobre isso. Na época do namoro, né? Porque a época do namoro hoje em dia é ocupada com outras coisas, né?
No fundo, não dá tempo para conhecer o outro. Mas veja o desespero dessa mulher. Ela não quer se separar, mas ela também não quer se submeter a uma situação do gênero. Ela não casou e disse para mim com razão, eu não casei para ter uma relação com uma terceira pessoa na minha cama. Eu estou falando assim de maneira muito direta, porque vocês acham que isso é tão difícil de acontecer? Eu ontem fui atender um problema de separação, que eu fiquei quase 3 horas. Vocês não sabem os dramas que os casais estão vivendo. Eu passo 80% do meu atendimento resolvendo problemas de casais, né? Não casei, mas vivo fazendo isso, né? Mas vejam, gente, a situação é bastante grave. Nós temos pessoas muito imaturas para o matrimônio. Eu acho que os nossos processos de pré-matrimônio precisam ser bem feitos. Precisa ser bem mais preparado os nossos casais, né? Então é o seguinte, a princípio a igreja está colocando, né, exatamente esse pedido. Que vocês façam primeiro, busca o caminho da nulidade matrimonial procurando o tribunal ou a câmara eclesiástica da sua diocese, ou no caso aqui o tribunal eclesiástico da arquidiocese. Enquanto isso, você vai tentando, à medida do possível, participar da comunidade. Você não está excluído da comunidade. A comunhão com a palavra de Deus, a primeira parte da missa, a comunhão espiritual com Cristo no seu coração na Eucaristia. De qualquer forma, a igreja está dizendo que os casais de segunda união são plenamente cristãos e que precisam sentir-se acolhidos, sobretudo depois da pancada que levam na vida, precisam do nosso apoio e não das nossas pedras. Então, tomar muito cuidado. A questão não é dar comunhão ou não dar comunhão, mas é um problema sério que nós precisamos resolver, e só dar a comunhão não resolve. Então, a princípio, a gente pede que você tenha paciência, faça o processo. Se não pode reverter isso e reconstruir o laço anterior, tente construir umas novas formas, né? Para que a gente possa regularizar a sua situação na igreja, né? Mas eu vou voltar oportunamente também nessa questão que ela exige de nós uma reflexão mais profunda. Gente, nós vamos para o nosso intervalo e já nós voltamos com o nosso terceiro bloco. José Carlos, muito obrigado pela sua participação e você, por favor, continue aí com a gente. Já nós voltamos. Até mais.